Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de um tema essencial para quem quer atingir a liberdade financeira. É sabido que Yuran ele traz conteúdos de educação financeira e ele está aqui para nos responder algumas curiosidades que nós temos acerca deste tema. Olá, Yuran, como está? Estou bem, obrigado. E resta-me saber daí do seu lado como é que estás? Bem, graças a Deus. Muito bem. Então, vamos para a pergunta 1. Quais os erros mais comuns que impedem a independência financeira? Uma vez que tu trazes o conteúdo da educação financeira. Muito bem. No meu ponto de vista, a educação financeira é uma coisa muito vasta. E não há fórmula mágica que eu possa aqui trazer e resultar na sua vida. Educação financeira, os erros mais comuns que eu tenho visto. Primeiro, as pessoas vivem num ciclo que eu chamo de ciclo dos ratos. Okay. Trabalhar, ganhar, gastar. Trabalhar, Ok. ganhar, gastar. Se as pessoas deixarem ir do jeito que está a ir, elas vão continuar a obter os mesmos resultados. Por quê? Porque estão a trabalhar, ganhar e gastar. Agora, como é que vamos atingir uma liberdade financeira a estar preso num ciclo vicioso que não nos deixa ir avante? Agora, para nós atingirmos a nossa liberdade financeira, em suma, nós temos que investir e sobreviver com o que resta depois de fazer investimentos. É assim que tem que ser. Ok. Agora, existe uma regra que chama-se 50, 30 e o 20. É a regra que eu, em particular, uso. Okay? Os 50% são as tuas necessidades essenciais, como aluguel, transporte, alimentação. Ok? Agora, os 20% vai para o lazer. Ok. Aquelas coisas que gostas de fazer e aquelas saídas que podem surgir eventualmente. Aí colocamos na categoria dos 20%. Agora, os 30% é saber que vamos fazer o quê? Vamos aplicar nos investimentos. Então, o primeiro, temos que separar os 50% que vai para que vão para as nossas despesas essenciais, e depois temos os 20% que vão também para o nosso lazer, e os 30% vão para os investimentos. Agora, se um jovem quiser atingir a liberdade financeira, ele tem que ter a consciência que não pode comer antes de investir. Ele tem que investir e sobreviver com o que sobra depois de fazer o investimento, ok? Ok. Deu para perceber. Espero também que os telespectadores lá em casa também tenham adquirido algum conhecimento. Agora vamos para a pergunta 2. Vamos aprofundar um pouco. Então, Yuran, sim, o que achas de quem trabalha até aos 65 anos? É um escravo moderno? No meu ponto de vista, eu acredito que seja sim uma escravatura moderna. Mas por que eu afirmo? Ou por que eu acho? Eu acho que essa seja uma escravatura moderna porque nós vivemos a nossa vida sem objetivo definido. Quando alguém vive a vida sem objetivo definido, essa pessoa é sujeita a aceitar o futuro que vier. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós formos olhar para a natureza, temos que em algum momento copiar o estilo de vida dos répteis, que eu admiro muito e que em algum momento eu tenho seguido a linhagem deles, chama crocodilo. Eles quando saem do ovo, não há papá, não há mamã. Cada qual tem que seguir a sua vida. Razão pela qual é o animal com a mordida mais forte. Porque ele aprende muito cedo e já sabe o que tem que fazer. Agora, um ser humano cresce, trabalha e em algum momento não tem objetivo definido. Porque está a trabalhar, até quando quer trabalhar e quais são os objetivos a médio e longo prazo. Agora, sem os objetivos definidos, é como se estivesse a conduzir um carro olhando pelo retrovisor. A pessoa sabe de onde está a vir, mas não sabe para onde é que vai. Razão pela qual vai continuar a trabalhar até morrer. Agora, se a pessoa não quiser trabalhar até morrer, convém a pessoa ter um objetivo claro. Eu vou trabalhar durante 5 anos. Ok. Eu vou acumular tanto para poder fazer investimento X e atingir a minha liberdade financeira. É bem provável que a pessoa faça um negócio e não dê certo. É normal. Como é que a pessoa aprendeu a andar? A pessoa gatinhou, levantou, caiu. Gatinhou, levantou, caiu. Foi um processo contínuo de falhas, até que um dia a pessoa acabou por andar. Agora, há que ter essa mentalidade. Nós temos que ter um pouco de objetividade. Há de chegar um dia onde nós não vamos ter capacidade de ir trabalhar. Pode ser por motivo de saúde, alguma força maior pode não nos possibilitar sairmos de casa para trabalhar. Então há que termos esse medo e ter essa mentalidade e incorporar certas coisas que visam a trazer melhorias, porque se nós continuarmos a acreditar que vamos trabalhar, sempre teremos dinheiro, enquanto nós trabalhamos, o nosso patrão é que fica rico. Nós continuamos no mesmo lugar de sempre e continuamos a ganhar igual.
Então não faz diferença. Há que ter objetividade, ter foco daquilo que a pessoa realmente quer fazer. Agora, com o foco definido, eu acredito que a pessoa vai trabalhar por um tempo e a posterior a pessoa vai atingir a sua liberdade e vai sair da escravatura moderna. Só sai quem realmente está decidido em fazer acontecer. Ok, então Yura nos incentiva a atingirmos a nossa liberdade financeira. Tem que atingir a Porque liberdade estar a financeira. trabalhar Sim. para o nosso chefe sempre chega a uma certa idade que nós já não teremos a capacidade de usufruir de tal trabalho. A questão isso? não seria relativamente ter capacidade de ir ao trabalho. A questão seria, qual é a sua missão de vida? Você quer trabalhar até a morte? Eu, em particular, penso que tem que ter uma idade que eu vou sentar com os meus filhos, com a minha mulher, com a minha família, e eu não preciso necessariamente de trabalhar até morrer. Tem que ter uma fase que vou descansar e usufruir daquilo que eu fiz quando estava em campo de ação. Agora, esta é a época que os jovens têm que trabalhar, investir, é para poder descansar e comer amanhã. Agora, se nós quisermos trabalhar com a mentalidade que vou ter amanhã, é complicado. Enquanto tu mais te desempenhas para o trabalho, a empresa cresce e tu ficas igual. Isso é verdade. De uma vez, um conhecimento muito incrível. Estamos a aprender bastante. Tem que ser. Tem que ser. Então, vamos para a terceira pergunta. Vamos. O impacto no público. Yoran, e se a pessoa não quiser investir, qual é o destino financeiro dela? Se a pessoa não tiver uma capacidade de investir, de fazer acontecer e querer trabalhar para o patrão, qual é o destino dela, na tua opinião? É muito simples responder essa questão. Se a pessoa não quiser investir e continuar a trabalhar para o patrão, é provável que a pessoa continue um desgraçado, continue na boca do povo, continue a viver de favorzinhos. Tem que, em primeiro lugar, tem que ser ambicioso. Tu não irás ver alguém a querer grandes coisas na vida sem ambição por detrás da vida dessa pessoa. É preciso, em primeiro lugar, a pessoa ter uma ambição, ok? Porque a ambição é que já nos dá força de querer ir atrás dos objetivos. Agora, se eu não for ambicioso, não desejar as coisas boas, como é que eu vou ter força e moral de ir atrás do que realmente vale a pena? Então, a pessoa vai terminar mal, vai continuar no mesmo lugar onde esteve e só vai continuar a reclamar e a cobiçar do fulano estar numa vida melhor. Eu acho que é complicado. A pessoa tem que ter uma ambição. Um jovem que é jovem tem que ambicionar ter uma Mercedes, ter um Rei-chan primeiro andar, ter ali uma empresa. Tem que ambicionar isso. Isso é que é uma coisa boa. Embora não seja fácil alcançar essas coisas, mas há sim possibilidades de nós alcançarmos. Muito bem. Foi tudo entendido e acredito que foi tudo explícito para vocês que estão aí em casa a acompanhar. Vamos para a pergunta 4. Um conselho prático. Qual é o conselho que tu dás para quem quer começar a atingir a liberdade financeira? Quais são os passos? Ou qual é o primeiro passo que a pessoa tem que se dedicar para atingir essa liberdade financeira? Muito bem, o conselho que eu vou dar para alguém que quer almejar a sua liberdade financeira, a pessoa tem que saber onde é que está e para onde é que vai. Ok? Isto é muito fundamental. Esse é o primeiro passo que a pessoa tem que ter em mente. Ok. E dizer que não é uma coisa do outro mundo. A pessoa pode muito bem conseguir, mas a pessoa tem que trabalhar com determinação, foco e objetividade. Ok? Agora, esse é o primeiro passo que eu já dei. Tem que saber onde é que está. Sim. E o segundo passo é para saber para onde é que vai. Okay? Existem ali objetivos primários, secundários. Então, tudo isso deve ser trabalhado de uma forma equitativa. Muito bem, Yura. Vamos para uma questão assim um pouco provocante. Então, na tua humilde opinião, trabalhar até morrer é escolha ou falta de educação financeira? É falta de educação financeira trabalhar até morrer. Você acredita que um jovem, todo jovem ambiciona boa coisa? Essa é a primeira característica. Essa é a tendência do ser humano. O ser humano sempre tende a querer o melhor. Se eu perguntar agora a uma criança se prefere viver numa casa que entra água ou numa casa Rei-chan, primeiro andar com placa, a criança sempre vai te responder que está num lugar mais confortável. Falta de educação financeira é uma coisa que vem e, de uma certa forma, não nos dá visão daquilo que devemos fazer com o dinheiro, não tomamos decisões certas e falhamos constantemente com o dinheiro. Caímos em dívidas desnecessárias, fazemos compras por impulso. Então, a falta de educação financeira, por si só, acaba sendo um vetor
e não deixa as pessoas prosperarem, não deixa as pessoas irem avante, ok? Tocaste um ponto muito importante acerca das compras por impulso. Ok. Tu já fizeste um tema a explicar, eu já vi sobre as compras por impulso, mas eu gostaria que tu voltasses a explicar de novo para os telespectadores lá em casa como é que nós podemos conseguir gerir essa situação de estarmos a entrar num supermercado e nós não saímos de casa com aquela ideia de estamos a ir ao supermercado para comprar coisas xxxxx. Chegando lá, compramos coisas desnecessárias. Tu explicaste que isso são compras por impulso. Então, como é que nós podemos fazer para melhorar esse aspecto, para não cairmos nessa armadilha de fazer as compras por impulso? Até eu sofro disso. Eu também sofria com isso no passado, mas agora que já tenho aqui, eu já sei o que eu quero da vida e cada centavo que eu gasto deve ser justificado, no verdadeiro sentido. Enquanto eu for escravo do salário, eu tenho que sim justificar cada centavo. Agora, o que é que tem a ver compras por impulso? Compras por impulso, relativamente, a pessoa não pode ir para o supermercado. O supermercado é um lugar que foi muito bem preparado, sabes? A forma como organizam as prateleiras, os alimentos, os corredores, aquilo de uma certa forma afeta o cérebro a fazer as compras por impulso. Porque o que a pessoa deve fazer antes de ir ao supermercado, deve fazer uma lista clara e objetiva do que vai comprar. Mas agora, o rancho de casa é só feito uma vez por mês, no máximo 2 vezes, ok? Agora, se for ao supermercado, tem que ter uma lista clara daquilo que vai comprar, ok? Agora, chegas lá, vais te basear na lista daquilo que vais comprar. E outro ponto, nunca vá ao supermercado com fome. Porque se vais para o supermercado com fome, consequentemente, gastas um valor que nem devias gastar, porque estás com fome, o cérebro viu uma coisa e vai te induzir a comprar. Provavelmente, então, sai de casa enquanto comeste alguma coisa, estás mais confortável, estás satisfeito e só vais por necessidades maiores. Não vais para lá para fazer um capricho. Não. Vá para o supermercado com um bucho cheio, vá para o supermercado com uma lista de compras claras e objetivas daquilo que vai comprar. Agora, se eu digo fazer compras 1, 2 vezes por mês, relativamente eu falo isso porque, de uma certa forma, ajuda a nos organizarmos financeiramente. Eu sei que isso não vai ser possível para todos, porque nem todos têm essas condições de fazer as compras 1 vez por mês. Eu compreendo muito bem esta parte. Mas se a pessoa conseguir juntar o dinheiro e ir ao supermercado com compras de primeira necessidade, com a lista clara e objetiva do que a pessoa quer, com o tempo a pessoa vai se reeducando e vai se reorganizando financeiramente. Ok, muito bem. Entendi. Muito obrigada pela explicação. Entendemos com os telespectadores lá em casa. Então, Yuran, o que é mais importante na tua opinião? Ganhar mais dinheiro ou controlar melhor os gastos? No meu ponto de vista, controlar os gastos, posso assim dizer, eu acredito que temos que aprender a controlar os gastos. Quem controla os gastos, a longo prazo prospera. O tema foi muito interessante, mas eu até queria dar um desafio para tu lançares no teu conteúdo. Já pensaste em fazer uma tabela onde vais nos explicar, na tabela tu vais nos explicar como é que nós podemos lidar com a liberdade financeira, como é que nós podemos gastar o nosso dinheiro para quem recebe assim salarial, mesmo a quem não é salarial, uma tabela que possa nos explicar, possa nos ajudar a atingir essa liberdade financeira. Conforme já tinha dito anteriormente, se a pessoa enquadrar-se na tabela dos 50, 30 e o 20, a pessoa já está bem encaminhada. Se tens 1.000 euros, isso terá 50%, são as tuas necessidades essenciais: aluguel, alimentação, transporte, ok? Sim. Os 20% vão para os teus lazeres. Como é sabido, isso pode acontecer, sempre temos uma saída. E os 30% vão para os teus investimentos. Agora, se tu seguires essa regra dos 50, 30 ou 20, quero eu acreditar que estás bem encaminhado. É? Pois é. O papo aqui está sendo muito bom. O papo está bom. Muito bom. Tá bom. Mas agora eu tenho uma pergunta para fazer aqui, Owen. Estamos aqui a falar sobre finanças, etc. Sim. Muito bem. Tens acompanhado os vídeos que eu tenho feito? Sim. Eu sei que não é sempre, mas diga uma coisa agora. Ok. Qual é a tua relação com o dinheiro?
Ah, eu e o dinheiro somos muito amigos. O que é que te Ah, leva a fazer essa afirmação? ah, eu tenho uma boa relação com o dinheiro. Assistindo os teus vídeos também melhorei muito. No início eu não conseguia gerir o meu dinheiro. Não conseguia gerir o meu dinheiro e gastava com coisas desnecessárias, compras por impulso, mas depois de eu começar a aprender com os conteúdos que tu tens trazido para nós, eu melhorei muito. Não vou dizer que já estou assim no 100%, já estou bem. Não, eu tenho algumas recaídas, mas estou a conseguir gerir. De acordo com os teus vídeos, tem me ajudado muito. Sem querer mentir aqui, sem querer te escovar. É normal, escovar, mas de uma certa forma Yeah. fico satisfeito por ouvir isso, pá. Uhum. Pois é, e chegamos à parte final deste vídeo e muito bom. Conseguimos adquirir algum conhecimento. Muito obrigada, Yuran, por essa tua inteligência. Vou chamar de inteligência, né? Tens a capacidade de ensinar as outras pessoas, de explicar. Isso é muito bom. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. E chegamos à parte final. Quem não está inscrito, inscreve-se aqui no canal do Yuran, pois aqui tu não vais sair sem aprender nada. Não é um canal de brincadeira, é um canal muito sério e que vai te ajudar a gerir melhor o teu dinheiro, tal como o teu negócio. Pois é, muito obrigada. Chegamos à parte final. Tchau!